Eu já ouvi muitas pessoas falarem isso. Em geral, elas diziam isso quando eu perguntava para elas: Olha, por que você não compra o seu AP? Você sabe como funciona o programa Minha Casa Minha Vida? Já chegou a pesquisar como seria para comprar o seu imóvel? E aí a resposta algumas vezes era essa: olha, eu não preciso, eu vou construir no terreno da minha sogra. E aí existem algumas variações, né? Olha, eu vou construir no terreno do meu sogro ou no terreno dos meus sogros. Fato é que essa é uma opção, né, perfeitamente válida. Quem sou eu para te dizer que essa pessoa está certa ou errada? Afinal, tudo na vida são escolhas e eu devo respeitar a escolha e a opção dos outros. O meu papel aqui é te mostrar quais as oportunidades que você está deixando passar quando você pensa assim e quais as dores que você pode evitar no futuro. É isso mesmo, é as dores, porque eu já conheci dezenas de pessoas que ao tomar essa decisão de construir no terreno dos sogros, passaram depois de algum tempo por algumas dores. E eu não gostaria que você passasse. Mas antes de falar das dores, eu quero te falar das oportunidades. Para mim, esses são os maiores motivos pelos quais você deveria mudar de ideia. A primeira delas é a facilidade de financiamento. Hoje, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, você tem uma enorme facilidade para financiar. E é muito mais fácil que você imagina. A Caixa ela financia até 80% do valor do imóvel em 360 meses. Então, como você financia a maior parte com a Caixa e um prazo é longo, as parcelas vão ficar bem baixinhas e não vão comprometer o seu orçamento. Inclusive, elas não podem passar que 30% da sua renda, né? Para que você consiga manter a sua vida e consiga fazer outras coisas. Uma outra vantagem é que ainda existe a facilidade para pagamento dos 20% restantes. Mesmo que você não tenha nenhum valor para a entrada, mas você consegue pagar essa fatia do bolo com algumas formas. Uma delas é através do seu FGTS. Ele é o valor mensal que é depositado pelo seu patrão, né, pela empresa que você trabalha, e corresponde a 8% do seu salário bruto. É como se fosse uma poupança. Todo mês o seu patrão deposita para você esse valor e é uma garantia para o seu futuro. E como comprar o seu imóvel também diz respeito ao seu futuro, o Minha Casa Minha Vida autorize que você use esse saldo da sua conta do FGTS para pagar os 20%. Ainda existe o benefício do subsídio, que ele é concedido pelo governo federal. É um valor a mais no seu financiamento e você não vai precisar pagar ele. Ele não vai entrar na conta daqueles 80% que o banco te emprestou. Deixa eu te dar um exemplo. Pensando que você está comprando um imóvel de 100 mil reais e a Caixa te empreste 80 mil reais, que corresponde a 80%. Você ainda vai ter acesso ao subsídio, que de acordo com as regras atuais, pode chegar até 23.200. Então, digamos que a Caixa te dê 5 mil de subsídio. Então, ela vai passar para a construtora que está te vendendo o imóvel 85 mil e vai te cobrar apenas 80 mil. Ou seja, você ganhou 5 mil reais de ajuda do governo para realizar o seu sonho. Olha, e para finalizar com chave de ouro, isso mesmo, com a sua chave de ouro, você ainda tem a opção do financiamento com a construtora que está te vendendo o imóvel. É uma outra facilidade para você financiar o AP. As construtoras elas entendem que muitas vezes o FGTS e o subsídio não são possíveis para chegar nos 20%. Então, como eu te disse, mesmo que você não possua algum valor de entrada, é possível realizar o seu sonho. A segunda oportunidade é a criação do seu patrimônio. Quando você pensa em construir no terreno dos seus sogros, você deixa de construir o seu próprio patrimônio. E eu te garanto que não existe nada melhor do que a sensação de possuir um imóvel. Porque, como já diriam os nossos avós, né? Quem compra terra não erra. E é verdade, é muito difícil você ver um imóvel baixando de preço. Pelo contrário, a tendência dele é só valorizar. Isso porque a oferta de moradia cada dia vai baixando, né? Nas grandes capitais a população vai crescendo, tem muito mais pessoas interessadas em comprar um imóvel do que imóvel sendo construídos. Então os imóveis vão baixando de preço no decorrer do tempo. Então, se você tomar a decisão de comprar o seu imóvel, ao invés de construir no terreno alheio, você vai construir o seu patrimônio. E aí, daqui a algum tempo, o seu imóvel vai valorizar muito mais. Olha, eu vou te contar uma história de um residencial, ele chama Hidra, no bairro Cabral. Eu vendi um apartamento para um casal lá em março e eu lembro exatamente o valor. Foi R$ 168.881. E agora, 9 meses depois, a gente tem apartamentos nesse condomínio valendo 190 mil. Numa conta aí de padeiro,
R$ 20.000 de valorização em pouco mais de 9 meses. Então esse patrimônio deles cresceu. Mesmo que eles não queiram vender agora, mas no futuro próximo eles vão ter muito mais valorizado o apartamento. Então, se ainda você decidir comprar um apartamento na planta, aí que a valorização é muito maior, porque as construtoras elas querem atrair clientes e aí elas vendem esses imóveis um pouco mais baixo. A terceira oportunidade é a liberdade. Olha, eu deixei essa oportunidade por último, que para mim é uma das melhores. Sabe, quando eu era jovem, eu sempre quis morar sozinho, sempre tinha aquela ideia de chegar em casa, colocar uma musiquinha, ir para a cozinha, fazer a janta, depois sentar à mesa, jantar ali uma coisa agradável, né? Sabe aquela cena de filme? Eu não sei se você já teve esse mesmo ideal, ou talvez você só sonha mesmo em uma casa para sua família. Seja como for, morar em um imóvel que é só seu traz essa sensação de liberdade. Você chegar em casa e não ter que dividir espaço com outras pessoas. Ou quando quiser, você vai convidar essas pessoas para ir para sua casa. Mas concorda comigo que nem todo dia você quer receber visitas em casa? Ou nem todo dia você quer conversar com os familiares ou conversar com todo mundo? Olha, e morar no que é só seu, vai te trazer essa imensa liberdade. Você vai deixar o espaço do jeitinho que é seu, do jeitinho com a sua família, para que você tenha essa identificação. E aí você vai conquistar aquilo que é só seu. Eu quero te fazer um convite. Por um minuto, imagine a sua casa, o seu espaço. Imagine como ele será decorado, que quadros, né, igual esse aqui, você vai colocar na sua casa, como vai ser o seu chaveiro. E aí você vai chegar em casa e saber que aquilo é seu, que você não precisa dividir esse espaço com ninguém. Isso se chama liberdade e isso não tem preço. Olha, essa parada da liberdade é realmente muito legal. Eu me casei agora há pouco tempo, no dia 2 de outubro, e eu sempre falo com a minha esposa, passear é muito bom, visitar amigos e famílias é muito bom, mas nada se compara a voltar para casa. Agora vamos falar das dores, né? Eu te falei que teria dores e eu quero aqui te alertar por elas, né? Eu já recebi várias pessoas que chegaram até mim desesperadas porque tomaram essa decisão lá atrás de construir no terreno dos sogros e agora eu preciso te alertar para alguma dessas dores. Uma delas é a dificuldade na convivência. É isso mesmo, a gente é ser humano, cada um tem o seu gosto, tem a sua preferência e convivência é um desafio. E você vai ter que lidar com esse desafio de convivência com o seu cônjuge. Mas imagine, perdão, imagine adicionando aí os pais dele nessa dificuldade de convivência. Cada um tem uma diferença, né? A gente está em constante ajuste e dentro de um casamento você ama essa pessoa, então você está ali disposto a mudar. Às vezes com os familiares não existe esse amor como existe no relacionamento. Então a convivência pode ser um desafio e talvez você não queira lidar com esse desafio nos primeiros anos do relacionamento. Eu já ouvi um conselho de uma pessoa mais velha que para mim fez muito sentido. E esse conselho é meio o seguinte, que você deve morar na distância que não dê para ir de chinelo e ou que não precise levar malas, né? Que talvez não seja tão longo. Eu não quero fazer aqui terrorismo, eu só quero te prevenir. Como já diria o ditado, o inteligente aprende com seus erros e o sábio aprende com os erros dos outros. A segunda dor que você pode evitar é que o seu investimento vai ficar congelado. Essa é uma dor enorme. Afinal, você construiu num lugar que não é seu. Na verdade, você não sabia ou você está sabendo agora. E não tem como você arrancar a sua casa de lá. Não tem como você arrancar os pisos, não tem como você arrancar os acabamentos. Ou seja, vai ficar tudo lá, exatamente do jeito que você construiu. E você não pode fazer nada com relação a isso. Você pode até tentar vender para os seus sogros, mas será que eles vão conseguir te pagar? Será que eles não vão te dizer, olha, você morou aqui de graça, do longo período, e agora essa casa vai ficar como pagamento? Tá vendo o tamanho da dor de cabeça que isso pode te causar? E essa dor de cabeça não vem apenas com problemas de convivência. Talvez até você tenha uma convivência harmoniosa. Mas e se você quiser mudar um dia? Então, a própria forma como foi feita a construção te impede de talvez querer vender essa construção, né? De querer morar em outro lugar, né? E você talvez não se sinta bem nesse lugar, mas aí você vai ficar pensando que já fez um investimento e vai ficar com pesar em mudar. Seja como for, com uma boa ou com uma má convivência, eu digo que você não precisa disso.
E por último, eu quero te falar de uma dor ainda mais séria. Não é algo que a gente deseje, mas pode acontecer. E essa dor é o falecimento do seu cônjuge. Eu preciso te alertar sobre isso. Todos nós queremos viver e viver por muitos anos, mas a morte ela é real. Inesperada, mas é real. E você precisa pensar sobre isso. Precisa pensar sobre o futuro da sua família, sobre o futuro dos seus filhos. Imagine ver se o seu cônjuge vier a falecer e você mora no terreno dos seus sogros. Como vai ser isso? Será que você vai continuar morando lá? Será que o tratamento deles com você vai ser a mesma coisa? É uma situação até difícil de imaginar. E eu nem pensava nisso até atender uma pessoa, há um tempo atrás. E essa pessoa me disse: Felipe, o meu maior medo é que eu moro com os meus filhos e meu marido no fundo da casa dos meus sogros. E se o meu marido vier a falecer, como que eu vou fazer? Aonde que eu vou morar? Tá vendo que essa é uma decisão muito importante que pode mudar o rumo de toda a sua história? E quando eu expliquei para você sobre o financiamento, na verdade, quando eu expliquei para ela sobre o financiamento e que existia um seguro, né, caso o cônjuge dela viesse a falecer, quitaria a parte dele no financiamento, ela ainda ficou mais feliz, porque ela entende que se isso acontecer, né, no futuro, ela tendo o financiamento do imóvel dela, ela vai ter essa tranquilidade de pagar menos o valor da prestação e viver mais feliz. Então essa decisão é sua, você quem decide. Talvez você vai precisar envolver o seu cônjuge nessa decisão, porque essa decisão deve ser tomada em um casal. Então talvez você deva mostrar esse vídeo para ele, mostrar a importância dessa decisão para o futuro de vocês. E eu tenho certeza que você vai tomar uma decisão certa. Te vejo aqui então num próximo